de uma forma diferente perante as práticas corporais presentes no mundo. Então, quero dizer para vocês, né, que partimos do pressuposto que o currículo, como experiência cultural, ele vai posicionar as pessoas de uma determinada maneira na sociedade mais ampla e, dessa maneira, ele vai ajudar na constituição de identidades. Conforme o currículo que você percorre, você vai ser posicionado, né, como sujeito de uma determinada maneira, você vai se constituir uma certa pessoa ou se constituir uma outra pessoa. E a questão da educação física é especialmente importante porque, ao tematizar as práticas corporais, essas práticas corporais também são textos da cultura e elas também representam, de alguma maneira, os grupos que as criaram e as recriaram. Quando a Maria Emília aborda, né, os outros currículos e menciona a hegemonia das práticas como vôlei, handebol, basquete e futebol, ela está dizendo que, mesmo que a gente viva num país multicultural, são as práticas corporais da cultura hegemônica, né, as brancas, as masculinas, as heterossexuais e as cristãs que têm o predomínio. A perspectiva do currículo cultural é quebrar um pouco essa hegemonia e trazer outras experiências culturais para formar outras identidades. Bom, diante disso, nós fomos a campo para investigar como que um professor desenvolvia essa proposta e como que essas crianças, alunas desse professor, elas iam se constituindo enquanto sujeitos, como que elas olhavam para essas práticas corporais e como que elas também representavam, como que elas compreendiam as pessoas que são representantes dessas práticas culturais. Por isso que a nossa intenção é compreender um pouquinho mais esse processo, ou seja, o que acontece quando essas aulas são desenvolvidas e essas crianças interagem com esses conhecimentos e também com representações desses praticantes. Fomos uma escola municipal de ensino fundamental e acompanhamos durante um ano as aulas que foram desenvolvidas com as crianças do 8º ano. E é uma sala, né, mista, com 42 crianças, com alunos e alunas de vários, né, setores da sociedade. Há um olhar enviesado, às vezes as pessoas, principalmente as pessoas distantes da rede pública, elas pensam, né, que as crianças que frequentam a escola pública são só pertencentes aos estratos mais humildes. Isso não é verdade, né? Essa escola está num bairro que é um bairro residencial de classe média e ela é frequentada por crianças que moram na favela e por crianças que moram também nas proximidades da escola. Então você tem uma diversidade bastante interessante do ponto de vista étnico, do ponto de vista da classe social e assim por diante. Os procedimentos que nós adotamos foram a etnografia, observamos, né, gravamos as aulas, construímos um diário de campo e entrevistamos as crianças e também analisamos os planos de ensino do professor, né, o currículo que o professor estava colocando em ação. Esse material principalmente o material em vídeo, foi utilizado para fazer as entrevistas com as crianças. Fragmentos das aulas foram utilizados para questionar as crianças e também nós analisamos esse material mediante confronto com os campos teóricos dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. Bom, eu fiz a seguinte opção. Vou trazer para vocês 3 fragmentos do diário de campo e um fragmento da entrevista com a criança, porque aí eu posso trazer para vocês tanto a interpretação daquilo que o professor está fazendo, quanto a interpretação da fala da criança. E aí eu recortei o seguinte. No início havia apenas 4 duplas dançando. O professor estava tematizando a salsa, que é uma dança caribenha, e que, por sua vez, aparece no currículo, porque o professor fez um trabalho de mapeamento. É um componente, um procedimento didático do currículo cultural, que ele procura identificar quais são as práticas corporais que as crianças têm acesso. Então, havia 2 crianças nessa sala, uma cujos pais praticam a salsa e outra que faz aula de salsa num clube escola naquela região. Então, no início, havia apenas 4 duplas dançando, de um total de 36 alunos nesse dia. E somente 2 meninos, dessas 4 duplas, 2 eram meninos. No entanto, no decorrer da aula, alguns alunos foram se encorajando, alguns com o estímulo do professor, e foram tentando aprender os passos básicos. No final da aula, metade dos alunos em sala tinha experimentado dançar em dupla, o que, para quem conhece um pouco os jovens, de 13 e 14 anos, é um avanço. Antes de começar a ensinar o giro, que é um dos passos da salsa, o professor sugeriu que os alunos
que de alguma maneira já dominavam os passos básicos, ensinassem os outros que ainda não tinham tentado ou que ainda não estavam conseguindo executá-los, com dicas e dançando juntos. Então o professor ia estimulando a aproximação das crianças. Um dos recursos que o professor usou para acessar esse patrimônio foi uma pesquisa dos vídeos no YouTube, onde aparece uma série de até tutoriais para essa dança. Bom, a estratégia ajudou a aproximar mais alguns colegas, que antes só observavam. Então, lá, se no primeiro momento as crianças se encontravam um pouco afastadas, com o trabalho e principalmente com o envolvimento dos colegas, convidando-os a participar, isso fez com que essas crianças fossem se engajando. A participação das 2 alunas, uma outra observação, parece ter estimulado a sala, e 3 alunos que em outras aulas somente observavam, arriscaram aprender alguns passos com os colegas. Então, a gente começou a perceber que quando certas pessoas levantavam e iam dançar, as outras também se aproximavam, as outras, né, porque eram pessoas, são crianças, né, jovenzinhos, que naquele grupo exercem alguma liderança, né, eles têm a preferência do coletivo. Claro que em outras ocasiões, né, quando essas crianças estavam menos envolvidas com a prática, alguns outros surgiam ocupando esse espaço. E aí trago para vocês um fragmento também da entrevista para depois entendermos as análises. E aí o entrevistador pergunta: fale um pouco sobre a salsa. Eu acho que é uma dança um pouco diferente das outras, né? Mas ela é meio sensual e é diferente do funk, do samba, da clássica, do rock. E é junto, homem e mulher. É um pouco diferente. Mas samba também dá para dançar junto, pergunta, né, o entrevistador. Mas sei lá, salsa para mim é isso. Tem os passos certos, vários passos, e você pode apresentar. É legal salsa. O que você sabia antes? O que você foi vendo? O que você acha dessas pessoas que dançam salsa? Pessoas que com alguma frequência dançam salsa. O que você acha delas? Diz o entrevistador. Ele responde: antes de ter salsa na escola, eu achava que os caras ficavam treinando desde criança. Mas depois eu vi que não, que dá para aprender, que é uma mistura de várias danças, dá para dançar. Mas e quem dança essas danças? E ele responde: depende de cada pessoa. Tem pessoa que dança bem, tem pessoa que dança mal. Eu danço mal, por isso foi daí que eu tirei o título, né? Então, olha lá. Quais foram as atividades que o professor desenvolveu? Além do mapeamento, o professor desenvolveu atividades como essas que a gente narrou na observação, né, no registro de observação, baseadas na ressignificação. Ou seja, não é um processo de ensino da técnica, e é um processo de valorização das representações que as crianças trazem, mediante os vídeos, mediante quem conhece a dança, e aquela forma de dançar é colocada em prática, e as crianças vão se engajando e vão dançando do jeito que elas podem, do jeito que elas conhecem. Não é um processo como acontece numa escola de dança, como acontece numa academia. Essa é a ressignificação. O professor também desenvolveu atividades de aprofundamento e o professor também desenvolveu atividades de ampliação. Nas atividades de aprofundamento, as crianças puderam entender um pouquinho mais sobre a salsa, conhecer a história da salsa, conhecer quem dança a salsa, conhecer o que as pessoas que dançam salsas pensam sobre a salsa. E nas atividades de ampliação, o professor localizou uma colega na escola, uma outra professora de uma outra disciplina, que dançava a salsa e também convidou essa pessoa a ir até a turma no dia de aula para conversar com as crianças. E daquela família que também conhecia a dança, a mãe também foi à escola e conversou com as crianças. Esse processo de ampliação permitiu às crianças conhecerem a forma de ver a dança de outras pessoas que são distantes do processo que elas estão vivenciando. Então, muitas vezes isso que essas pessoas comentam, falam, através de uma entrevista previamente preparada, através de um documentário que ele possa ter gravado, isso às vezes contribui com informações que o professor não teve condição de disponibilizar. E esse processo, né, também segue alguns princípios, pelo que nós acompanhamos lá na escola. Um dos princípios é evitar o daltonismo cultural, ou seja, evitar pensar que todo mundo tem que dançar do mesmo jeito, no caso explícito aí. Um outro princípio relevante é a ideia da coragem social dos conhecimentos, as crianças entenderam a origem, entenderam como que aquilo funciona, entenderam os seus pressupostos, ou seja, a prática corporal não foi apresentada de forma performática, não foi apresentada de forma a planejar uma apresentação no final do ano, né, como acontece muitas vezes em outros currículos.
Uma outra questão interessante é que há um processo de descolonização das representações que as crianças possuem, né? Porque às vezes essas crianças, principalmente, né, que vinham de uma outra história dentro das aulas de educação física, elas tiveram que passar por um processo de entender que todas as práticas corporais estão, né, gozam do mesmo status, né, e o que as apresenta como melhores ou piores é muito mais uma produção discursiva e menos, né, a questão da essência, ou seja, não existe uma dança melhor que a outra e nem muito menos um esporte melhor do que uma dança, como às vezes a gente fica ouvindo, né, em determinados lugares. Bom, diante da trajetória, a gente vai concluir que o conjunto de atividades desenvolvidas possibilitou o engajamento dos alunos de diferentes formas, contribuindo para a modificação das suas representações acerca da manifestação corporal e posicionando-os como sujeitos que, né, poderão, né, quem sabe, desfrutar de um reconhecimento identitário diferente. Em outras palavras, quando esse professor tematiza a salsa dessa maneira, ele permite com que as crianças signifiquem a salsa de outra forma, né, aquelas que pensavam que era uma dança estranha, né, ou uma dança, né, que não tinha relação com eles, vão entendê-la de uma outra forma, e que também as crianças, como vocês puderam ver pelas falas do entrevistado, elas vão entender as pessoas que dançam salsa de uma outra forma. E isso não significa que para a pessoa entender a salsa dessa maneira, ela tenha que dançar bem a salsa. Então, esta proposta curricular, ela não está preocupada com que as crianças se tornem boas jogadoras de futebol, nem muito menos boas dançarinas de salsa. Era isso. Muito obrigado. Estamos à disposição, né, para conversar com todos.